Olá pessoal, Shalom, tudo bem? Estou de volta. Gostaria de trazer uma leitura referente à Parashá da semana, em que faz um alerta a um filho contumaz. E a gente vai fazer um paralelo dessa Parashá com o que está escrito no profeta Zacarias. Vamos primeiro ao texto da Parashá Kitetse, que se encontra no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 21, verso 18 em diante. Diz o seguinte: quando um homem tiver um filho perverso e rebelde, que não escuta a voz de seu pai e a voz da sua mãe, e o castigarem, e ainda assim não escutar seus pais, e o agarrarão o seu pai e a sua mãe, e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do tribunal, ou seja, levarão esse filho contumaz ao Sanedrim, ao Sinédrio. E dirão aos anciãos, ou seja, os juízes, os homens que julgam: este nosso filho é perverso e rebelde, ele não escuta a nossa voz, ele é um glutão e beberrão. E o apedrejarão todas as pessoas da sua cidade com pedras, e ele morrerá, e exterminarás o mal de dentro de ti. E o povo de Israel escutará e temerá. Aí vem a segunda parte. E quando um homem tiver feito um pecado no qual ele mereça a pena de morte e morrer, e o pendurarás sobre uma árvore, prestem bem atenção. Não farás pernoitar o seu cadáver sobre a árvore, senão o sepultarás nesse mesmo dia. Pois a blasfêmia do Deus está pendurada, e não impurificarás a sua terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Ou seja, um filho desobediente, que os pais já chamaram a atenção, que não faça aquilo, ou que não se repita a blasfêmia que fez. E nesse segundo trecho que acabei de ler, fala justamente de blasfêmia. Blasfemar, um Hilu Hashem, blasfemar o nome do Criador. Você lembra de algum personagem histórico ou supostamente de alguma tradição religiosa que blasfemou o nome de Deus e que foi pendurado no madeiro? E que a Torá está dizendo que desse filho desobediente, que não honraria seu pai ou sua mãe, ou que blasfemaria contra Deus, teria que ser pendurado no madeiro ou na árvore. Então vamos fazer um paralelo com a Bíblia. Calma aí, pessoal. Vamos fazer um paralelo com a Taná, que está escrito em Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 13. E aí eu vou trazer para vocês essa leitura, que diz o seguinte: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os montes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, eliminarei todas as mentiras, eliminarei os nomes dos ídolos desta terra da mente das pessoas, e não serão mais lembrados. Está correlacionando que Deus vai tirar todas as mentiras, o espírito de impureza e de idolatria da terra. Vejamos o seguinte: farei também com que se retirem daqui os falsos profetas. Vamos fazer a ligação. E que desapareça o espírito da impureza, ok? E se alguém ainda profetizar falsamente
em meu nome, o pai e a mãe que o geraram, mesma coisa que diz lá na Parashá Kitetse, Devarim. O pai e a mãe que o geraram lhe dirão: tu não deverás viver, pois dizes mentira em nome do Eterno. Então, se existe alguém que é um falso profeta, que fala em nome de Deus, é obrigação dos seus pais, pela lei judaica, entregá-lo à corte judaica, para que ele seja julgado. E esse é um desobediente, ele pratica Hilu Hashem, que quer dizer abominação, profanação do nome de Deus e desobediência a seus pais. Tu não deverás viver, pois dizes mentiras em nome do Eterno. Eu o castigarão quando profetizar falsamente. Naquele dia envergonhar-se-ão estes profetas das visões que anunciaram, desistirão de vestir um manto de pelo para enganar, e dirão: não sou profeta, mas sim lavrador da terra, e tenho sido um servo da terra desde minha mocidade. Ou seja, é alguém que está intimamente ligado com o povo de Israel, que porém, com suas maldades por trás, se veste com manto de pelo e tem aparência de coisa boa, de bondade, que profetiza, que faz previsão, que isso, que aquilo. Mas na realidade é um falso profeta. O verso 6 diz o seguinte: e se alguém lhe perguntar: que feridas são estas em suas mãos? Que feridas são estas em seus pés? Ele responderá: são as que me foram provocadas na casa dos meus amigos. Veja que o texto está se tratando de um falso profeta. Você conhece alguém que eles usam esse texto para dizer que feridas são essas em suas mãos? Porque a Torá e o Taná está dizendo que essa pessoa é um falso profeta, que ele pratica uma profanação do nome de Deus, ele usa o nome de Hashem em vão. Então esse é levado à corte e é pendurado no madeiro, ou seja, numa árvore. Então, com certeza que qualquer um desses textos que fale de alguém que foi pendurado no madeiro, que fala em nome de Deus, que profetiza falsamente e que não honra os seus pais, como diz a Escritura de um certo suposto profeta ou suposto Messias, que muitas vezes sua mãe e seus pais o procuraram e ele esnobava os seus pais, dizia: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Vocês aqui que são minha mãe e meu pai, eles que fiquem lá fora. Então isso é uma das profanações das mitzvot, do mandamento de Deus, do mandamento da Torá, que diz: honra teu pai e tua mãe. Então a gente deve entender que a Torá, os profetas falam a verdade. Se alguma outra escritura que se diz suposto substituto da verdade vem e diz que essa pessoa que foi pendurada no madeiro, ela é agora um profeta, porém ela desrespeitou seus pais, quebrou o Shabat, essa pessoa com certeza ela é um falso profeta. Shalom, shalom e até mais.